Oi, hoje a gente vai falar sobre o lítio como medicamento. Primeiramente, a gente vai usar química básica para explicar como que ele se apresenta e como que ele é administrado no corpo. E a partir daí vamos mostrar como mecanismos, usos e efeitos colaterais estão todos conectados. O lítio faz parte do grupo dos metais alcalinos. Na sua distribuição eletrônica, ele tem um elétron na sua última camada muito distante do núcleo, o que faz com que seja muito fácil dele perder esse elétron numa reação de oxirredução. Dessa forma, o lítio puro sólido sozinho não existiria livre na natureza, porque caso existisse, ele ia entrar em contato com a água ou com o ar, entrando em reações de oxirredução. Assim, ele sempre vai ser encontrado na natureza associado a outros elementos, ou na forma de rocha, da onde deriva o seu nome, do grego litos pedra, ou na forma de medicamento, no qual ele vai ser acompanhado junto com o ânion formando um sal. Esse sal, então, poderia ser administrado de várias formas. Adquirindo acesso externo ao corpo, por exemplo, como acesso parenteral, que poderia ser intramuscular ou endovenoso. Porém, a medicação não vai ser utilizada por essas vias, porque na via endovenosa, por exemplo, o lítio vai ser administrado diretamente na corrente sanguínea. E como a janela terapêutica é pequena para os níveis alcançarem níveis tóxicos, há um medo então de usar essa via de administração porque ela facilmente poderia passar esses níveis tóxicos. E no caso intramuscular, o lítio também não é utilizado porque ele pode promover dano muscular com aumento de CPK. Sobrando assim então as vias naturais internas de absorção do corpo, no caso a via oral. O ânion então que vai acompanhar o lítio na forma de sal para administração oral é o carbonato, porque ele costuma ser menos irritante para o trato gastrointestinal na administração oral. Uma vez ingerido o lítio, então, ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal em quase toda a sua totalidade, tendo uma excreção aí bem menor que 10%. O lítio vai ser absorvido no intestino delgado, principalmente no jejum e no ilho. Como ele é um átomo menor que o átomo do sódio e apresenta a mesma carga do sódio, ele consegue ser absorvido mais ou menos usando os mesmos canais que o sódio usa para entrar. Então ele acaba usando os mesmos canais de sódio para ser absorvido no trato gastrointestinal, como por exemplo o cotransportador com aminoácido ou os cotransportadores com glicose, como o canal SGLT1. Uma vez absorvido, ele alcança a corrente sanguínea, onde vai ser distribuído pelo corpo. Como todo bom íon de tamanho pequeno, ele é hidrossolúvel e vai ter, então, portanto, sua excreção por via renal. Assim, qualquer causa que provoque algum tipo de injúria renal vai aumentar a dose acumulada no corpo, aumentando o risco de intoxicação. No sangue, o lítio pode cruzar a barreira hematocefálica, como, por exemplo, pelos transportadores de sódio, NHE1 e 5, e entre outros. Chegando então nos neurônios e áreas cerebrais específicas, onde ele vai atuar como estabilizador do humor, principalmente para a doença bipolar. A doença bipolar é caracterizada pela oscilação entre dois estados aí de humor diferente. No primeiro estado, o depressivo ele seria caracterizado pela hipótese permissiva, no qual os baixos níveis de serotonina gerariam um quadro depressivo. A serotonina, nesse caso, seria o neurotransmissor que reduziria a ação das áreas que expressam emoções negativas, como aquela sensação de culpa, baixa autoestima e etc. Nesse caso, o lítio aumentaria a serotonina em algumas áreas e aumentaria também a expressão do receptor 5-HT1A para a atuação da mesma. Dessa forma, ia compensar a queda de serotonina, ia reduzir e atenuar a expressão de emoções negativas, melhorando os sintomas depressivos. Já no segundo estado de humor, que é a hipomania ou mania, ele seria caracterizado aí pela hipótese dopaminérgica, nos quais os altos níveis aí de dopamina na via mesolímbica seriam responsáveis por gerar os sintomas de mania. As projeções dopaminérgicas, então, da área ventral tegumentar seriam projetadas para o núcleo accumbens, principalmente para o core, onde a dopamina ia ativar a área que faz com que a pessoa fique motivada a fazer as coisas. Esse excesso de motivação ia ser um dos componentes, então, desse quadro de mania. Então, nesses casos que a dopamina está aumentada no transtorno bipolar, o lítio tem a capacidade de reduzir os níveis de dopamina, principalmente nos circuitos mesolímbicos, o que vão atenuar e melhorar os sintomas de mania. Se o lítio, então, tem esse lado bom aí de ter alguns efeitos como estabilizador de humor, ele tem vários efeitos colaterais. Como a gente já falou, ele tem tendência a entrar aí pelos canais de sódio. No caso dos neurônios, tem vários canais de sódio aí nos quais o lítio poderia entrar e promover a despolarização da célula. Essa despolarização aí pode ser suficiente num grupo celular, gerando um quadro de convulsão. O lítio ainda tem mais uma propriedade química importante. Pela propriedade diagonal da tabela periódica, o lítio e o magnésio têm praticamente aí o mesmo tamanho de íon. Assim, o lítio pode se encaixar aí onde o magnésio se encaixa, sendo o inibidor competitivo aí do magnésio. Como o magnésio é um cofator da adenilatociclase que está em várias vias importantes do corpo, o lítio então vai conseguir inibir essas vias. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira acontece na tireoide, no qual as células da tireoide são estimuladas pelo TSH, que vai ativar o receptor de TSH, que ativa a proteína GS, que ativa a adenilatociclase, que vai converter a AMP em AMP cíclico, vai ativar a proteína quinase A,
proteína CREB, que é um fator nuclear aí para a transcrição de vários genes, entre eles as enzimas que produzem os hormônios tireoidianos, como a tireoperoxidase. Isso aí vai culminar aí na produção de T3 e T4 no final. E como o lítio aí bloqueia a adenilato ciclase, ele bloqueia essa via aí de produção de hormônio tireoidiano, podendo gerar um quadro de hipotireoidismo. Já no duto coletor do néfron, a ADH se liga ao receptor V2, que de maneira igual ativa a proteína GS, que ativa a adenilato ciclase, que converte AMP em AMP cíclico, que ativa a proteína quinase A, que vai translocar, no caso aí, as vesículas cocoporina tipo 2 até as membranas da célula, permitindo a reabsorção de água. Se o lítio bloqueia a via do ADH, então, há uma redução aí na reabsorção de água, ou seja, sai mais água, gerando um quadro de diabetes insípidos. E por fim, aí, o último efeito colateral que a gente vai citar é a leucocitose. No final da maturação dos neutrófilos aí na medula óssea, eles encontram-se ligados às células do estroma a partir da ligação entre o VLA4 com a proteína VK1. A expressão do VLA4 para ligação aí com as células da medula óssea é dependente de altos níveis de CXCR4. O lítio, então, ele vai reduzir os níveis de CXCR4, reduzindo assim a quantidade de VLA4, o que vai fazer com que as células se desprendam aí das células do estroma da medula óssea, liberando elas na circulação. Com o aumento dessas células na circulação, vamos ter um quadro de leucocitose às custas de polimorfonucleares. E é isso, esse é o grande esquema, espero que tenham gostado, questionem tudo e até a próxima.